Salve galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje, né? Podcast de Campeonato Brasileiro. Os finalistas da Copa do Brasil entraram em campo, né? Só que uma disparidade na atuação e no resultado das duas equipes. O Flamengo entrou em campo diante do Goiás e empatou uma partida, mais uma daquelas partidas tenebrosas do Flamengo, né? Mais uma daquelas partidas de, cara, assim, para se esquecer, né, para o torcedor rubro-negro esquecer. E do outro lado, o outro finalista da Copa do Brasil, que vai jogar em sua casa, em sua residência, perdeu por Fortaleza no mesmo Morumbi, mas uma grande atuação do São Paulo. Jogando com o time reserva, é uma atuação que, obviamente, que o resultado ele frustra e a situação de tabela ela preocupa, só que, primeiramente, que o foco é a Copa do Brasil, né? Não tem jeito. Torcedor que disser que ficou um pouquinho frustrado, não tem como, né? Você vai pro Morumbi, aquela ansiedade, né? Seria meio que um aperitivo, né? Com todo respeito ao Fortaleza, seria meio que um aperitivo pro segundo jogo da final da Copa do Brasil, mas eu não acho que o torcedor saiu chateado, não. A cabeça, foco na final, já está um passo à frente, não está assegurado, mas está um passo à frente do Flamengo e acabou perdendo, né? Mesmo com uma grande atuação, uma grande noite até do Rames Rodrigues que perdeu um pênalti. Olha, é uma coisa que você olha e você fala, olha, tem coisa boa pra caraca ali, hein? Tem coisa boa pra caraca. Quando passar a Copa do Brasil, segura, né? Segura. Vamos embora, a gente vai falar um pouquinho sobre os jogos e a gente vai ouvir ao final do podcast de hoje Juan Pablo Voivoda. Você tá se perguntando, né? Pô, você fala, começa o podcast falando de Flamengo, você começa falando de São Paulo e você vai ouvir o Voivoda? Sim, vamos ouvir o Voivoda, até para deixar uma moral. Tem uma coisa que eu quero destacar em relação ao Fortaleza: o Voivoda completou aí 100 jogos pelo Campeonato Brasileiro, né? 100 jogos com a equipe do Fortaleza. Então a gente vai deixar uma moral também e até um reconhecimento a esse grande treinador que vem sendo muito elogiado e também esse clube que vem fazendo uma gestão excepcional, com virando notícia, aparecendo nos noticiários esportivos mais uma vez em relação à SAF, o presidente Marcelo Paes com a possibilidade de se tornar o CEO da SAF, continuar aí não o mandato, mas a sua gestão, que é excepcional, que é absolutamente exemplar. Então, a gente vai deixar a nossa moral aqui para o Juan Pablo Voivoda. Peço perdão aos torcedores rubro-negros e aos torcedores são paulinos que eventualmente, né, queriam. Mas a gente vai falar muito das duas equipes, tá? Fica aí. A gente vai falar das duas equipes. Então, você torcedor do Fortaleza, segura aí, aguarde que a gente vai ouvir o Mister, né? O Mister. Alguns chamam o Voivoda de Mister, né? É engraçado, né? Porque para mim, Mister só tem um só, né? Jorge Jesus, com todo respeito, né? Porque foi o técnico que, como é que a gente pode dizer assim, que mistificou essa palavra, né? Jorge Jesus. Então é até estranho ouvir outro treinador sendo chamado de Mister, mas vamos embora. Vamos, vamos com a agenda do dia? A partir de agora, todas as notícias do Globoesporte.com, do GE, os resultados não é segredo para ninguém. 0-0 Goiás e Flamengo. O Fluminense venceu o Cruzeiro também, sofreu bastante o Fluminense, hein? Não foi fácil. E o São Paulo, jogando bem, acabou pecando em alguns detalhes e o Fortaleza foi cirúrgico. O Fortaleza jogou a moda argentina. Tem gente que vai falar assim, a Argentina tem muito mais do que isso. Mas eu digo assim, quando eu digo a moda argentina, é a moda Libertadores que o Fortaleza jogou essa partida. Sabia do favoritismo do São Paulo, sabia da força do São Paulo e jogou de acordo com o adversário.
correu riscos, correu muitos riscos. Teve bola na trave? Teve bola na trave, mas o Fortaleza também teve bola na trave, né? E uma noite excepcional do goleiro João Ricardo também. Então, é por isso que eu quero deixar os créditos, uma moral, porque, olha, jogou a partida. Não foi uma bela exibição? Não foi. Mas existem coisas positivas que eu quero destacar em relação a essa atuação do Fortaleza, porque você pode dizer assim, tá defendendo o antijogo, futebol feio. Eu acho que existem contextos e partidas, e reconhecer a grandeza e a força do adversário e jogar de forma muito responsável, de acordo com aquilo que o adversário vai te proporcionar. Foi isso que o Fortaleza fez nessa noite, tá? Tabela do Campeonato Brasileiro, mais uma vez, Globoesporte.com. O Fortaleza está aqui na 7ª colocação, 38 pontos, chega muito perto do Flamengo e muito perto do G6. Mais uma vez perto de voltar a Libertadores, né? Impressionante. É impressionante. O que o Fortaleza faz, se a gente, vamos olhar só para a parte de cima da tabela, do meio para cima da tabela, tá? A gente tem o Botafogo, SAF consolidada, tem muito Rio de Janeiro, localizado no Rio de Janeiro. Eu vou destacar o poder financeiro e a localização, a logística. Botafogo, pô, não tem como, tá à frente do Fortaleza. Muito mais grana e uma localização geográfica privilegiada. Palmeiras, nem se fala. Não preciso nem falar do Palmeiras. Bragantino, interior de São Paulo. Mas ainda assim, em termos logísticos, melhor que o Fortaleza. E mais grana, né? A grana da empresa de energéticos, a Red Bull. Fluminense, idem. Apesar dos seus problemas financeiros, muito mais grana. E localizado num grande centro, num grande polo do nosso futebol, que é o Rio de Janeiro. Grêmio, Rio Grande do Sul. Camisa pesadíssima. Reestruturou todo o seu futebol. Tem seus problemas financeiros? Tem. Mas ainda assim, Porto Alegre, eu acho que o Porto Alegre, se a gente comparar com Fortaleza, né? Quantidade de voos, o tráfego aéreo, o Grêmio ainda está. O Grêmio também se encontra numa localização muito mais favorável que Fortaleza. Flamengo, eu não preciso nem comentar. É igual o Palmeiras. Não preciso nem comentar de Flamengo. Atlético Paranaense, aí a gente já coloca a questão geográfica, talvez mais próximo do Sudeste. Você pode até pensar, pô, talvez dá para equiparar, mas é muito perto do Sudeste. Ainda assim, uma situação privilegiada, muita grana também. Equipe que mais fez, que teve o melhor lucro, né, dos últimos tempos dos clubes brasileiros. A gente trouxe até a notícia aqui. O clube que mais fez caixa com a venda de atletas. Riquíssimo. Atlético Mineiro, dívida bilionária, sim, vai virar SAF. Um elenco super estrelado. Minas Gerais, né? Minas Gerais. Então, você está falando tudo isso para detonar, para acabar com Fortaleza? De forma alguma. Eu falo isso para exaltar o feito. Uma equipe que está fora dos grandes centros, os mais tradicionais centros do futebol nacional e se destacando ali. Praticamente como uma estrela solitária, né? Praticamente como uma estrela solitária. 7ª colocação, muito próxima do todo-poderoso Flamengo, e é todo-poderoso mesmo. O futebol não condiz com essa realidade, mas é o todo-poderoso Flamengo. O Fortaleza pode ultrapassar o Flamengo. Isso é uma possibilidade real. Isso não é utopia, isso não é um sonho, isso é uma possibilidade real. O Fluminense, com essa vitória, G4, empurra o Grêmio para baixo. Vamos lá. São Paulo. Aqui, ó. Cruzeiro primeiro, né? Tá aqui, 29 pontos, perdeu, fica estacionado. O São Paulo fica estacionado com 28 pontos, a 3 pontos do Bahia. A primeira equipe fora do... tava confundindo. Foi mal. Tava olhando outra coisa aqui. A 3 pontos do Bahia, primeira equipe fora da zona do rebaixamento, e a 4 do Santos, o primeiro time dentro do rebaixamento. Uma situação, uma pontuação bastante perigosa. Goiás, 26 pontos, empurra o Bahia para baixo com esse empate. Os rivais da parte de baixo da tabela agradecem esse empate, né?
Porque eu acho que se o Goiás tivesse sido um pouquinho mais ousado, dava para até conquistar os 3 pontos para cima do Flamengo. Eu acho que respeitou demais. Respeitou demais. E acabou saindo com 1 ponto apenas, né? Bom, essa é a situação de tabela de cada um. Vamos pegar algumas palavras do Sampaoli. Diz que, cara, assim, por que eu não ouço mais as coletivas do Sampaoli? Não tem nenhum apelo mais eu ouvir. E aqui não é querendo caçar clique, visualização, não tem nenhum apelo mais ouvir, esportivamente falando. Eu não estou nem falando em termos de visualização, em curtidas. Não há nenhum apelo esportivo você ouvir a coletiva do Sampaoli. Não tem mais. Vamos lá. Ó. O jogo foi favorável para o Flamengo. Teve o controle os 90 minutos. Faltou um pouco de profundidade e criatividade no último terço de campo. No último terço do campo, né? Com tanto domínio. Tem tanto domínio, mas não teve profundidade nem criatividade. Contra um time que se defende muito bem. Nos últimos 9 jogos, não sofreu gols. Então valorizo o desenvolvimento do jogo. Mas é mais um jogo sem marcar, hein? O São Paulo destaca o fato de não sofrer gols, mas o Flamengo não marca gols também. Lamentavelmente não tivemos precisão para definir o jogo. Foi questionado sobre o ambiente, né? Uma pergunta óbvia, até com o episódio do Marcos Braz. E eu tenho o comando do time que joga. O que acontece fora de campo não me interessa. E eu não comando. E o Sampaoli não comanda mais nada. O Sampaoli não comanda mais nada, né? E, lamentavelmente, ele tem apenas o cargo de treinador, mas ele não comanda mais nada. 3 jogos seguidos sem fazer gols depois de 7 anos. Assim, o que tem para falar sobre isso? A última vez que o Flamengo havia ficado 3 jogos sem marcar foi em março de 2016. Na época, o rubro-negro passou 4 partidas seguidas sem um gol sequer. Perdeu por 1-0 para o Confiança, empatou 0-0 com o Fluminense, foi derrotado por 1-0 para o Atlético Paranaense na extinta Primeira Liga e perdeu pelo mesmo placar para o Volta Redonda no estadual. A sequência foi interrompida por Marcelo Cirino no 1-1 contra o Vasco. Dá para comparar esse elenco com o de 2016? Dá para comparar o que é o Flamengo hoje no âmbito nacional com 2016? Sempre foi gigante. Sempre teve a maior torcida, mas hoje, quando você olha para o Flamengo, é uma imagem imponente. É uma imagem imponente, mas dentro de campo, a atuação não condiz com a realidade, né? Na realidade do clube, assim, de os outros olharem e falar, cara, é o todo-poderoso. Ainda é um time intimidador. Curiosamente, ainda é um time intimidador. E tem que ser. E tem que ser. Tudo isso que foi construído até este momento, apesar de esportivamente falando, tá uma draga, mas tudo que foi construído ainda intimida os adversários. Então a gente teve o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. O São Paulo fez o gol. Se tivesse como. Depois que acaba o jogo é fácil falar, né? Depois que acaba o jogo é fácil. Mas se tivesse tido um pouquinho mais de ambição, talvez pudesse ter feito mais gols, porque não correu grandes riscos. Você vai dizer que o São Paulo correu, nossa, meu Deus. O Rafael teve uma noite de Buffon. Uma noite foi uma tarde, né? Você não vai dizer isso, né? Parecia o Rafael se tornou o Courtois. Não, não foi isso. E a mesma coisa o Goiás. Depois que o jogo terminou, é fácil falar, mas o Goiás respeitou demais a equipe do Flamengo. Mas respeitou muito. E se tivesse tido um pouquinho de ambição, talvez desse para buscar alguma coisa. Talvez desse para beliscar algo. Então, assim, por isso que eu digo, assim, com a partida finalizada é fácil falar. Mas durante o jogo fica muito claro que o Flamengo, apesar de viver esportivamente falando, um período muito ruim, de um futebol muito pobre, ele é um time intimidador ainda. E vai continuar sendo. E vai continuar sendo. Só que, se todo mundo te respeitar,
Eles podem não ganhar, mas o Flamengo, do jeito que tá ganhando, também não vai ganhar de ninguém. Então pode engatar uma série de empates aí bastante incômodo. Pode, tá? Pode, porque com os craques que tem, a gente fica sempre naquela. Pô, pode acontecer alguma coisa. Mas não acontece. Porque o time hoje, ele não existe. Ele está desenvoluindo. Está desenvoluindo, né? Em vez de evoluir, ele está indo seguindo o caminho contrário, está desenvoluindo. Eu me recordo internacional do Cacique Medina, que você via nas coletivas, né? Tamo com ele, tamo junto, vamos lutar. E você via que, pô, era muito genuíno. Aquela vontade de defender o trabalho do Cacique Medina, mas dentro de campo o time do Internacional, assim, estava atrofiando. O time estava atrofiando. Quando você fica muito tempo parado, sem fazer atividade física, o seu músculo, ele atrofia, né? Ele desenvolve. E aí, se você de repente tá parado, sedentário, sem fazer nada, por uma temporada e de repente joga uma pelada de alta intensidade, o dia seguinte, ou você vai se quebrar no jogo, ou o dia seguinte você não vai nem conseguir andar. Por quê? Porque o músculo estava atrofiado. É isso que parece. É isso que aquele Internacional. Eu me recordo muito que, assim, cara, cada jogo que passava parecia que ia se perdendo um pouco, né? E a mesma coisa esse Flamengo. Cada jogo que passa parece que se perde um pouco. O time está atrofiando. O time está desenvoluindo. Assim, é muito curioso o que acontece, cara. E parece que os dirigentes. Ó, eu sempre falo aqui, eu não sou a favor de demitir ninguém. Não sou a favor de demitir ninguém. Quem sou eu para dizer como é que o clube tem que gastar o seu dinheiro, né? Porque demitir o Sampaoli é um gasto. E é um gasto altíssimo, né? A multa rescisória, ela é generosíssima. Quem sou eu para dizer o que o clube deve fazer ou não? Mas do jeito que tá, gente, não é aquela coisa assim, se é um ou dois jogos aleatórios, não, assim, já é uma sequência de jogos. Ah, mas contra o Botafogo foi uma grande atuação, sim. Foi uma grande atuação. Mas depois daquele jogo, a gente não viu nem lampejos. A gente não viu qualquer faísca de que aquele time, de que esse time pode repetir aquela atuação, né? Aquele nível de atuação. Bom, Evangelista, Armando Evangelista, técnico do Goiás, falou exatamente isso. Respeitamos em demasia. É que não dá para julgar, não dá para condenar, porque, como eu disse, o time do Flamengo, você olha para os jogadores que estão do outro lado, é um time que, cara, ele é intimidador. Eu vou pro jogo, eu não posso ir pro jogo. Eu tenho que forçar o erro dos caras. Mas quando você respeita demais, você acaba não forçando o erro dos caras. Esse que é o problema. Mas depois que o jogo acabou é fácil falar, mas lá no meio, com a partida rolando, não tem como condenar. Você vai falar, cara, se segurar empate pode até ser bom negócio antes da bola rolar. Quando o jogo se desenvolve, você fala, o jogo tá rolando, você fala, pô, dá pra fazer alguma coisa mais legal aí. E aí quando acaba o jogo, aí você chega à conclusão de, pô, dava para ter sido um pouquinho mais ousado, né? Acho que respeitamos o Flamengo, mas respeitamos em demasia. Em algumas partes do jogo, poderíamos ter tido mais audácia. Acho que o nome do adversário e a qualidade do adversário fez com que a gente não corresse determinados riscos que estavam previstos. Mas era óbvio, né? Mas era óbvio que o Evangelista ia armar o Goiás para primeiro garantir um empate. Porque não dá para perder, né? Você tem que vencer os seus rivais na parte de baixo da tabela, mas com os que estão na parte de cima, o ideal é não perder. Ganhar é o bônus, mas o ideal é não perder. Então, se a gente fizer a projeção, né? A- o planejamento da sequência de jogos, tá dentro dos conformes. Mas com a partida finalizada e com o que apresentou o Flamengo, você chega à conclusão de que, olha, dava para ter forçado um pouquinho mais. E até buscar, de repente, buscar um resultado melhor, né? Fazer mais ou menos o que o Fortaleza fez. O Fortaleza respeitou muito o São Paulo, mas soube explorar bem os erros, né?
Porque o time, quando ele tem. Quando você fica num jogo que o Flamengo praticamente, como disse o São Paulo, ele dominou o jogo inteiro. É óbvio. Dominou. Porque o Goiás foi para se defender mesmo. Mas quando esse time fica com esse domínio de jogo e não consegue fazer nada, eles cometem erros. Eles ficam nervosos, eles cometem erros, eles deixam espaços que possam ser explorados. Mas o Goiás estava tão armado defensivamente que nem isso eles buscaram. O foco é esse, gente. O foco é esse. Cada um no seu quadrado, respeitando taticamente o que tem que ser feito para a gente segurar esses caras. E aí, quando acaba o jogo, fala, pô, dava para ter saído um pouco mais, porque eles não beliscaram tanto, né? Eles não beliscaram tanto quanto podiam, tanto quanto os seus jogadores de altíssimo nível poderiam proporcionar, né? Bom, Fernando Diniz, voltando aí, né? A da coletiva. Vamos lá. É uma opção porque foi opção hoje. É uma opção porque foi opção hoje. Mas naturalmente não é a posição dele de origem, mas ele pode jogar, mas ele pode em algum momento migrar para essa posição, eventualmente sair jogando em uma partida ou durante o jogo a gente usar ele nessa posição. Marcelo é um jogador absurdamente acima da média no ponto de vista técnico, extremamente talentoso, um dos maiores jogadores que vimos nos últimos 15 anos no futebol mundial. Ele está se encontrando cada vez mais no Fluminense, está feliz, sempre ajuda os garotos e é sempre um prazer ver o Marcelo jogar. Espero que ele consiga ter vida longa no futebol. Apesar de estar com a idade mais avançada, fisicamente longe dos tempos áureos, é um jogador muito diferente. É inquestionável, assim, o que o Marcelo, o que ele tem de talento, né? Isso ninguém tira. Isso ninguém tira. O que ele tem de talento, cara, ele compensa, né? Ele consegue compensar. E ele pode eventualmente jogar mais no meio, né? Como disse o Diniz, ele pode sair da posição, porque a posição de lateral é uma posição que vai te exigir muito fisicamente, ainda mais um atleta como o Marcelo que gosta de atacar, né? Às vezes atuando como um ponta pelo lado esquerdo. Para ele ficar voltando para recompor é complicado. O meio-campo, num jogo como o do Diniz de aproximação, até para preservar, pô, quero que ele jogue o máximo de partidas seguidas. Como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode viabilizar isso? Ele pode perder um pouco de rendimento no meio-campo, mais centralizado, mas ele, cara, é um cara diferente. Ele tem o drible, ele tem o chute de fora da área e ele tem a visão de jogo. Pode não ficar muito confortável ali, mas ali é um cara que pode tirar um coelho da cartola num jogo difícil. É um cara que pode fazer alguma coisa diferente. E você consegue usá-lo mais vezes. Tentar utilizar esse talento por mais jogos, né? Eu acho válido. Vai ter várias partidas que ele vai fazer um jogo ruim. Não tem jeito. Não é a posição de origem, né? O técnico também aproveitou para analisar a participação de Léo Fernandes na noite da quarta-feira. Ai, caramba, peraí. Autor do gol, no caso, né? Foi mal, gente. Tava olhando aqui o programa que eu gravo. Eu tava só checando o microfone, né? Já tô falando há mais de 20 minutos, eu vou checar o microfone só agora. Vambora. Acho que pode, não só por conta do gol. O Léo é muito talentoso, fomos cuidadosos ao trazê-lo. Existe um processo de adaptação. Nosso time tem um jogo bem diferente e o futebol brasileiro é bem diferente do mexicano. A tendência para ele no futuro é bem positiva. Nesses jogos de gestão de elenco, né? Jogando Libertadores, outra competição, é necessário você rodar e tem que usar. Você vai ter que usar atletas que não estão bem integrados ainda nesse maquinário, né? Vai ser preciso. É um cara que vai ter que contar e foi afortunado, né? E teve uma contribuição do Fábio? Teve uma grande contribuição do Fábio, né? Também não dá para a gente tirar o outro lado da moeda, né? A moeda tem dois lados, mas tá valendo. O que importa é a vitória nesse caso, né? O que importa é a vitória. Bom, Zé Ricardo admite noite ruim do Cruzeiro e exime Rafael Cabral de culpa no gol do Fluminense. Zé Ricardo que estreou, e curiosamente, né? Tanto o Zé Ricardo quanto o Rogério Ceni
Eles estrearam com goleadas fora de casa e o segundo jogo eles perderam, né? Curioso isso. Jogando. Ah, não. O Cruzeiro mais uma vez visitante e o Rogério Ceni com o Bahia foi mandante, né? Mas no segundo jogo os dois perderam, né? Curioso. A gente entende que tecnicamente estivemos abaixo. Não conseguimos conectar e nem fazer o segundo momento das transições defensivas e ofensivas. Exatamente porque tecnicamente não estávamos em uma noite tão feliz. A gente, de certa forma, saiu um pouco frustrado, porque conseguimos, em alguns momentos, segurar o volume de jogo do Fluminense. Uma derrota que a gente sente, mas temos que entender que faz parte da sequência. Nem quando ganhamos na Vila estava tudo certo. Agora é a mesma coisa. Isso é óbvio, né? O jogo na Vila é um jogo tenebroso do Santos, incompreensível. Nenhum, cara, assim, nenhum tipo de contestação, né? Foi um jogo muito atípico, né? Um jogo muito atípico. Agora o Cruzeiro entra na realidade. É a mesma coisa o Bahia. Pegou um jogo muito atípico, né? O goleiro falhou 4 vezes. Eu não me recordo quando teve uma partida em que o goleiro falhou 4 vezes. E aí no segundo jogo, onde você já pega ali o Bahia pegou o Santos também, mas um Santos muito diferente, com uma outra postura, com uma outra vibe, né? E aqui o Fluminense, no topo da tabela. Então, como o Zé Ricardo falou, não é porque ganhou fora de casa, goleou que tá tudo certo, não é porque perdeu agora que tá tudo errado, né? São coisas que acontecem. Eu falei o goleiro Fábio, né? Fábio é o goleiro. Olha o maluco aqui. É o Rafael Cabral, né? Fábio é o ex-goleiro do Cruzeiro. Hoje goleiro do Fluminense. Olha cara, o Fábio é impressionante, né? A imagem dele ainda é tão vinculada, para mim, pelo menos, digo por mim, é tão vinculada ao Cruzeiro que eu falei que ele falhou, né? Quem falhou foi o Rafael Cabral, não foi o Fábio. Fazendo a correção aqui, né? O torcedor que já ouviu já me xingou. Mas fazendo uma correção, gol do Léo Fernandes, mas com uma grande contribuição do Rafael Cabral, né? Do outro lado, goleiro do Fluminense, Fábio, né? Ex-Cruzeiro, goleiro lendário da camisa cruzeirense, mas hoje defendendo as cores do tricolor das Laranjeiras, tá? São Paulo, Dorival diz que calculou o perigo por escalar reserva, né? Cara, era a partida meramente protocolar do São Paulo. O perigo é iminente calculado. Nós não podíamos fazer o que a gente vinha fazendo em outras fases com disputas a toda semana. Não tinha como colocá-los em campo. Chegamos em uma final, antes estávamos brigando por uma passagem de fase. A equipe vem apresentando um bom nível de atuações, hoje da mesma forma. Abrimos para a diretoria opinar e que a gente não excluísse essa possibilidade. Poderíamos ter resultados bem melhores do que aconteceram, mas me preocupa muito o jogo de domingo. A gente está focado nesse jogo. O treino de hoje foi muito produtivo, um dos melhores desde que estou aqui. Isso tem sido fundamental. A gente falou sobre isso ontem, né? Não tem como, cara. Não tem como o Dorival correr qualquer tipo de risco. Não tem como. E eu acho que foi até bom ele ter escolhido, ele ter feito essa escolha, porque ele coloca o Rames Rodrigues, que atua os 90 minutos, e mostrou, cara, que em pouco tempo pode até compor o time titular do São Paulo. Fez uma bela partida, perdeu o pênalti, perdeu o pênalti. A gente tem que destacar isso. Ah, era pro Luciano bater, concordo. Uma coisa que eu sempre falo aqui, se tem quem é o cobrador oficial? Cara, ele estava em campo? Não. Quem estava em campo? Luciano. Então ele é o cobrador oficial. Não tem que pegar a bola e dar pro Rames Rodrigues. Mesmo se o jogo tivesse 5-0, eu sou totalmente contra o cobrador oficial dar a bola para alguém. Tirando raríssimas exceções. Raríssimas exceções. Primeiro, o cara tá sentindo a perna, né? Pô, não vou conseguir chutar direito. Segundo, ele tá sentindo a pressão. Cara, eu não vou aguentar a pressão. Bate você, se você estiver bem. E terceiro, se for um jogo festivo, né? Despedida do atleta, pô, tá se despedindo. Ah, pode perder. Cara, nesse caso, eu entendo. Eu entendo. Eu acho que não tem que fazer, não tem que trocar o batedor, mas nesse caso eu entendo. Pô, o cara vai se aposentar,
Pode correr o risco de perder? Pode perder, mas deixa ele bater. Nesse caso, eu não concordo, mas eu respeito. As duas primeiras situações não tem como, né? O cara tá lesionado, tá sentindo a perna, tá sentindo cãibra, não tem condição de bater. A segunda, ele mentalmente não tá preparado para isso. Ele tá tremendo na base. Então tem que passar para outro mesmo, né? Então, eu sou totalmente contra isso. Mas foi um grande jogo. Foi um grande jogo do Rames Rodrigues, né? Já pegar as palavras do Rames aqui, ó. Lamentou a derrota e diz estar pronto para a final. E eu acho que foi um bom tempero. O Rames Rodrigues deixou o cartão de visita, porque ele não jogou, né? Ele nem jogou o primeiro jogo no Maracanã. Ele nem entrou em campo. O Dorival manteve um time fresco, fisicamente muito forte e aplicado taticamente. E eu entendo que não era jogo para o Rames Rodrigues. E o jogo da volta, dependendo como for, se ficar 0-0, ficar 0-0, ficar 0-0, não é jogo para o Rames Rodrigues. Mas se de repente o São Paulo faz um gol ali, amplia a vantagem para 2 gols, de repente marca até um segundo gol, amplia o saldo agregado para 3, aí eu acho que é jogo para o Rames. Mas até lá, enquanto ficar 0-0, os times se respeitando muito, pode nem acontecer muita coisa. Mas eu acho que o Dorival não vai pôr ele para jogar. Vou pegar aqui algumas aspas do Rames, ó. Acontece. Acho que estou feliz por fazer o primeiro gol, mas triste porque o time perdeu. Temos 4 dias para um jogo muito importante. Eu acho que o time fez uma grande partida, mas hoje não tivemos sorte. Cara, eu não gosto muito dessa palavra, tá? Ela é necessária no futebol. Mas vamos lá. Eu falei que ia falar desse jogo, né? Eu vou falar só desse jogo porque foi o mais animado, tá? Para mim foi o mais animado de todos. Até porque não dá para acompanhar todos ao mesmo tempo, né? Acontecem jogos ao mesmo tempo e tudo mais, então eu acabei. Pô, quem que eu vou acompanhar? Vou acompanhar o Flamengo, porque temos uma final da Copa do Brasil, e o Fluminense jogou no mesmo tempo que o São Paulo, ou seja, vou acompanhar o São Paulo, que é o outro finalista da Copa do Brasil, e vendo lampejos do jogo do Fluminense. Mas, cara, primeira coisa, quando sai a escalação, time reserva. Ótimo. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. E o São Paulo, cara, foi para cima. O time foi ofensivo, foi agressivo, criou oportunidades, teve bola na trave. E eu volto a repetir, uma noite muito feliz do João Ricardo, goleiro do Fortaleza, fez grandes defesas, ele foi decisivo, só que o Fortaleza foi decisivo também. É aquela coisa que eu tava falando, que algumas pessoas podem vir e falar, cara, tá defendendo o antijogo. Cara, assim, não é defender o antijogo. O São Paulo não deixou o Fortaleza jogar. Esse que é o ponto. Não é que o Fortaleza não quis jogar. O São Paulo não deixou o Fortaleza jogar. Assim como o São Paulo não deixou o Flamengo jogar no domingo passado. Então o São Paulo não deixou o Fortaleza jogar. E o Vojvoda mostrou uma coisa diferente. Ele mostra uma evolução do trabalho dele. Porque o Fortaleza, para se defender, os times do Vojvoda, por excelência, né, desde que ele chegou no Fortaleza, costumam ser times ofensivos. Ele costuma armar o time ofensivamente. Por causa disso, muitas vezes deixa muito espaço na retaguarda. E aí o time acabava tomando muito. Eu me recordo na Libertadores, primeira Libertadores do Fortaleza, que o Fortaleza até se classificou por mata-mata, mas assim, fazendo os jogos de volta muito bons, né? Porque os primeiros jogos, os jogos de ida, era nesse naipe. Fortaleza jogava bem, jogava melhor, só que como era um time muito ofensivo, deixava muito espaço para transição, os adversários iam punindo, iam punindo, iam punindo. O Vojvoda me mostrou que hoje, com essa partida do São hoje não, ontem, né? Com essa partida contra o São Paulo, uma evolução do trabalho dele. Pode, assim, no jogo jogado, você pode até dizer que foi uma involução, né? Não, foi uma involução. Longe de ser aquele Fortaleza que a gente já viu do, do Vojvoda, né? Cara, mas para mim foi uma evolução, porque você tá diante de um adversário que não te deixa jogar. O adversário não te deixa jogar, implacável, com fome de bola, buscando gol. Time muito bem treinado, muito bem postado taticamente, com jogadores diferentes, como é o caso do Rames Rodrigues. Te sufocando, te sufocando. O Fortaleza mostrou uma outra versão. E é uma versão que é necessária
para você jogar todas as competições possíveis. Porque o Fortaleza, para mim, em algumas partidas, deixa a desejar. Porque tem a oportunidade de vencer o jogo e não vence. Porque, repito, como é muito ofensivo, deixa espaço para transição e os adversários, às vezes tecnicamente mais fracos, acabam vencendo. E o Fortaleza deixa escapar pontos. Essa é uma nova versão de um time que se defendeu muito bem, de um time que soube conter o avanço adversário e que soube ser cirúrgico para explorar os erros do adversário. Esse não é o time titular do São Paulo. Então não é os jogadores não estão tendo a mesma sequência, não estão com o mesmo nível de confiança e não estão no mesmo nível técnico. Né? Então os espaços iam aparecer e o Fortaleza soube explorar. Então me agradou o jogo do São Paulo, porque para mim sinalizou que, olha, apesar da situação de tabela ser bastante delicado, né? Muito próximo da zona do rebaixamento, a atuação do time titular e reserva do São Paulo é uma atuação consistente. E isso traz a convicção para a gente que após a definição da Copa do Brasil, o time vai subir na tabela. Imagino eu. Imagino eu. Isso é uma projeção. Porque se ganha o título, eu não sei se vai ter aquela ressaca, né? E aí pode escapar mais alguns pontos importantes. Mas eu acho que deixou um recado de que assim, olha, o foco agora é esse é o foco. E é uma coisa que eu sempre cobrei o Dorival. Você tem que focar, cara. Não adianta você ficar com um discurso, coletivo após coletivo, falando, não, o objetivo é o próximo jogo. Não, o objetivo não é o próximo jogo. Se o seu objetivo é conquistar a Copa do Brasil, o objetivo tem que ser a Copa do Brasil. Se o seu objetivo é conquistar. Isso custou uma Sul-Americana por Dorival. Essa coisa dele falar que o objetivo é o próximo jogo. E aí ele não poupava, né? Ou fazia time misto e não poupava quem tinha que poupar pro próximo jogo. E aí, enfim, isso cobrou caro. Isso custou caro. Agora, depois daquela eliminação, ele falou: opa, não é bem assim. Eu tenho dois times, o titular é dois muito bons. Não tem o mesmo nível, mas são muito bons, são muito bem treinados. Então a gente vai ter que sacrificar uma competição. Não tem jeito, né? Você tem que sacrificar. Em algum lugar você vai ter que cortar, não tem jeito. Você vai ganhar uma competição do tamanho da Copa do Brasil, não é jogando todos os jogos, buscando vencer o próximo jogo, buscando que você vai conseguir, cara. Você precisa salvar algumas peças. Você precisa salvar os seus coringas, né, no seu baralho, para você usar na hora certa. E aí o Dorival usou e soube fazer isso de uma forma melhor agora com a Copa do Brasil, né? Soube usar isso de uma forma melhor. E pro Fortaleza, a gente fala que vai jogar contra o Corinthians, né, a Sul-Americana. E a gente fica naquela de, poxa, o Corinthians vai indo aos trancos e barrancos e é um time que tem muita camisa, ele tem um favoritismo maior. E aqui não é demérito. O próprio Marcelo Paz, ele deu uma entrevista recente, foi para alguma rádio de São Paulo, eu me esqueci agora. Acho que foi para a Rádio Transamérica de São Paulo. E ele foi perguntado sobre isso. Cara, o Corinthians é favorito. Tem vários títulos de Copa do Brasil, um dos maiores campeões da competição, uma camisa extremamente pesada e é um time resiliente. O Corinthians é o favorito. Se você não admitir isso, eu acho que você está começando errado. Então você tem que admitir que, cara, o outro lado é uma camisa pesada. A gente tem que respeitar os caras. E o Fortaleza mostrou contra o São Paulo, no Morumbi, de que, olha, dá para ser copeiro. Dá para ser copeiro também. Uma outra versão. A qualidade de futebol a gente pode discutir. Mas eu acho que assim, você precisa saber jogar jogos e jogos. Eu acabei de falar aqui, o Fortaleza perdeu muitos jogos onde era muito favorito porque não mudava o seu jeito de jogar. Não mostrava uma alternativa, não mostrava uma outra versão. Agora não, agora mostrou e mostrou bem. De que é um time, ó, se precisar se defender, a gente vai se defender. E a gente vai jogar no erro do adversário. Que é necessário. Não só numa competição de mata-mata, mas numa competição de campeonato brasileiro. Você vai encarar um Fluminense em pleno Maracanã, não tem como você bater de frente, cara.
Eu preciso fazer o jogo que é possível e viável. Qual que é? Explorar o erro do adversário e jogar na transição. Então, vamos fazer isso. Vamos tentar cavar falta, como fez o Marinho, né? Vamos tentar cavar falta, vamos tentar fazer alguma coisa diferente. Joga a bola para lateral, demora meia hora para cobrar. O Fortaleza tá mostrando uma outra versão de um time que tá ficando com mais malícia. Antes era um time muito bom, mas um time muito inocente para algumas decisões. Pô, não vamos vamos jogar o jogo, vamos jogar o jogo, vamos jogar o jogo. Não, cara, tem horas que você tem que parar o jogo. Ah, tá defendendo o antijogo. Cara, se você não fizer isso, o seu adversário vai fazer. Esse que é o problema. Eu não gosto quando o goleiro cai, fica fazendo cera, quando o atleta toma uma pancadinha, parece que tomou um ipom, né? Parece que ele foi a nocaute, né? Eu não gosto. Mas é aquela coisa, se você não fazer, o seu adversário vai fazer. Então você tem que ter a malícia. E eu acho que esse foi um dos motivos pelos quais o Fortaleza investiu tanta grana para contratar o Marinho. Porque você precisa de um cara, assim, um cara macaco velho da profissão, sabe? Um cara que é cobra, né? Como a gente fala no jargão, né? Um cara que é cobra. Que ele vai saber jogar o jogo e explorar as nuances do jogo de acordo com o que o adversário te proporcionar. Foi isso que a gente viu nesse jogo. Então, acho que a contratação do Marinho não é apenas por uma questão técnica, mas também por ser um cara de, olha, a gente precisa ter também essa malícia do futebol. Se a gente só querer jogar, legal, muito bonito. A gente vai seguir sendo elogiado, mas a gente não vai conseguir competir em grandes competições nacionais e internacionais. A gente precisa saber jogar o jogo, porque o adversário vai fazer isso. E foi isso que o Fortaleza mostrou. Não foi bonito? Não foi bonito. É legal você ver um time que produziu tanto, que criou tanto, não vencer? Não é legal. Não é legal. Mas, é como eu disse, se você não fizer, o adversário vai fazer. Então é melhor você fazer, vencer o jogo, garantir os pontos, do que, pô, sair do final do jogo frustrado e que, pô, ganhamos, criamos tanto e não ganhamos. Às vezes não vale a pena. Como eu falei, você não tem que abdicar de jogar, mas tem que saber jogar jogo a jogo. E tem jogos como esse no Morumbi que não dá para você ser superior ao adversário, não tem nem como. É impossível. Bom, para finalizar, aqui parece que é uma possibilidade, hein, do cara de voltar para o Santos. Achei que era impossível, né? Porque eu vi, gente, eu falo isso porque eu vi entrevistas com o Fábio Carilli, ele tá muito feliz no Japão, diz que lá é muito diferente o futebol, de que assim, ele, ele tem tempo, né? Ele tem calendário ao final da temporada para viajar ao país, para ver, para peneirar a base de outras equipes, sabe, para estudar jogadores, contratações, o calendário quando tá rolando o campeonato, ele é mais espaço, ele te dá mais tempo para treinar, né? Você perde um, dois jogos, você não é escrachado, né? Os caras não pedem a sua demissão imediatamente. Então, ele falou que estava muito feliz lá, né? Falou que estava gostando da cultura do país, uma cultura muito diferente. Então, eu falei, cara, ele não volta para o Santos, mas parece que o Oi sumido pode ter feito o olho do Carille brilhar. Pode ter, né? Não, eu ainda volto. Eu acho ainda difícil ele voltar. Nessa temporada, acho difícil. Talvez para a próxima. Mas para essa temporada eu acho muito difícil. Ainda mais ele que fala tanto de. Ele segue essa linha de pensamento de ter tempo de trabalho, de fazer, conseguir ter tempo de fazer o trabalho dele funcionar. Ele não vai largar o carro andando no Japão, senão ele estaria sendo incoerente com ele mesmo. Eu não tenho dúvida de que ele tem um carinho muito grande pelo Santos. E que talvez ele queira voltar para o Santos. Eu não tenho dúvida. Como eu falei do Tite esses dias. Eu não tenho dúvida que o Tite tem um respeito, um carinho gigantesco pelo Santos e que de repente até queira treinar o Santos, mas nesse momento ele não vai. E nesse momento o Santos nem tem dinheiro para pagar o Tite, né? Esse que é o ponto. Vamos ver, cara. Vamos ver os próximos passos. Eu acho que tem que seguir com o interino até o final da temporada, porque foi uma mudança de ambiente e de futebol jogado muito diferente.
mas só o tempo vai dizer, né? Só o tempo vai dizer. Vamos embora, vamos com a coletiva do Vojvoda, então? Consegui não, né? Achei que tinha conseguido resumir. Vamos tentar acabar o podcast em umas 3 perguntas, tentar acabar o podcast com menos de 1 hora, tá? Então, gente, peguei a notícia do Vojvoda aqui, né? Nem dei o destaque, perdão. O argentino alcançou a marca de 100 jogos no comando do tricolor do PC em compromissos válidos pelo Campeonato Brasileiro. O 100º jogo veio na partida contra o São Paulo nesta quarta-feira no Morumbi. Teve festa, né? Esse aqui quando completou 2 anos, né? Desde que chegou ao Leão do PC, o treinador coleciona marcas. Venceu campeonatos de forma invicta, conquistou o Penta estadual, levou o tricolor a Libertadores 2 vezes, a semifinal da Copa do Brasil de 21 e Sul-Americana de 23, além do também inédito 4º lugar no Campeonato Brasileiro de 2021. Nesta quarta-feira, o treinador chegou a 100 jogos, soma 43 vitórias, 22 empates e 35 derrotas. 119 gols marcados, 107 sofridos, 12 gols de saldo, disputou 300 pontos, ganhou 151, aproveitamento de 50,33%. Né? O aproveitamento pode não ser tão, como é que a gente pode dizer, de encher os olhos, né? Mas é como eu abri o podcast falando. Pelo elenco que ele tem à disposição, o orçamento da equipe, a estrutura, que é excelente, mas não se equipara, por exemplo, à estrutura do Flamengo e do Palmeiras. Não se equipara. Né? Eu nunca vi a estrutura do Palmeiras, por exemplo, pessoalmente, porque eu digo do Palmeiras porque é mais perto, né? Eu sou de São Paulo. Eu nunca vi a estrutura do Palmeiras pessoalmente, mas todo mundo fala que é um negócio de não, de não ficar devendo para nenhum clube internacional. É nesse naipe, né? Então, ter um bom centro de treinamento e estar num centro onde a logística, num país continental, como é o Brasil, num continente como a América do Sul, que as distâncias são bizarras de longas, você está num centro onde a logística de voos ela não é muito favorecida, o que consegue fazer o Fortaleza é algo absurdo. É algo absurdo, tá? E eu não me espantaria se o Fortaleza conseguisse repetir o feito de 2021, um 4º lugar no Campeonato Brasileiro. O problema é que disputa a Copa Sul-Americana, né? Então, se de repente avança, consegue superar o Corinthians, aí vai ter aquela divisão de forças, né? Aquela divisão de atenções. Eu não sei se conseguiriam uma colocação tão expressiva no Campeonato Brasileiro, mas de repente é eliminado pelo Corinthians, eu acho que dá para buscar o 4º lugar no Brasileirão. Repetir o feito. Eu acho que é possível. Tá aqui, ó. Vamos pegar a tabela. Fortaleza tem 38 pontos hoje. Até o 3º lugar é que vai ser uma briga. Aqui vai ser uma briga ferrenha, tá? Aqui o pau vai comer, o negócio vai ser feio. Então não sei o quanto que o Fortaleza vai conseguir. Vai rivalizar? Vai. Não sei o quanto que o Fortaleza, até pela questão logística, como eu sempre destaco, eu não sei o quanto que o Fortaleza vai conseguir colocar a mão nesse bolo, né? Mas tá muito próximo. São 4 pontos que distanciam do Bragantino, por exemplo, né? Não é muito ponto. A pontuação, ok. E o rendimento, o retrospecto recente é muito bom também, né? Vamos ver, cara. Eu acho que é possível um 4º lugar, repetir um 4º lugar. Eu acho viável, porque. Ah, mas o Fluminense pode chegar na final da Libertadores, né? Ah, mas e o Palmeiras? Mas o Palmeiras é o time que é o mais regular. Né? Se a gente pensar no cenário nacional, o Palmeiras é o time mais regular, deve se manter na 2ª colocação, mesmo se chegar na final da Libertadores. Então acho que a briga aqui deve ficar pelo 3º e 4º lugar. E eu acho que é possível. Flamengo não vivendo bom momento, o Grêmio oscilando bastante, Fluminense também muito inconstante, podendo chegar a uma final de Libertadores, dividindo atenções, esforços, né? Vai que nessa brincadeira Fortaleza entrar no meio, manter a regularidade e não sai mais, né? É uma possibilidade. Bom, vamos embora. Não... Deixa eu correr, vai. Bom, TV Leão Novibet, canal oficial do Fortaleza no YouTube, tá? TV Leão.
Primeiramente, o convite para você se inscrever e deixar o like no vídeo. Você mesmo, de outras camisas, se inscreve no canal, curte o vídeo. As coletivas do Vojvoda são as melhores, na minha opinião. São as melhores. Tá ali junto com a do Dorival Júnior entre as melhores do cenário nacional. Então curte, ouve outros treinadores, ouve outras perspectivas. É muito legal, cara. Eu tento ouvir todas. É difícil, mas eu tento ouvir todas. E sempre tento ouvir o máximo que dá as coletivas do Vojvoda, porque a mim me agrada muito, isso é um gosto pessoal. A mim me agrada muito. Vambora, vai. Sem mais delongas. Boa noite, Vojvoda. Parabéns pelo resultado. Você vem acumulando marcas muito importantes, expressivas com o Fortaleza, né? Desde que você chegou, inclusive, o Fortaleza nunca tinha vencido o São Paulo aqui no Morumbi. Você assume o time e aí são 3 vitórias. Qual a importância desse resultado de hoje? Você falou logo lá no pré-jogo sobre a sua marca, né? De 100 jogos à frente do time e, principalmente, você fala muito do jogo a jogo. Mais 3 pontos na tabela, o Fortaleza que já se aproximou ali do G6. Bueno, boa noite. Bueno, você falou de meu, mas eu posso lograr resultados por jogadores, porque lo que jogan son los jugadores, los que trabajan dentro del campo son ellos, somos un buen elenco, mas conseguimos un buen resultado. Un primer tiempo donde o rival Sao Paulo superó a la gente, jugaron mejor que nos, en entretempo tivemos oportunidades de ajustar algunas cuestiones. Segundo tiempo, hallo que Chimi encalló mejor la marcación y a partir de ahí construimos un buen segundo gol también a través de una boa jugada individual de Mariño. Lo conseguimos aumentar o placar. Controlamos bien, ¿sí? Porque en el primer tiempo yo estaba oleando estadísticas. Acho que el primer tiempo Sao Paulo teve muchas finalizaciones, 12 finalizaciones en el primer tiempo, ahí marca a diferencia. Eu falei con los jugadores, no estamos haciendo una boa partida, estamos ganando porque esto es un deporte que muchas veces acontece eso, mas si o queremos o conseguir 3 puntos, tenemos que hacer algo muy diferente de lo que hicimos en el primer tiempo. Segundo tiempo, a pesar de Sao Paulo ter o posse de bola, ya teve solamente una finalización. Entonces ahí marca o diferencia de ambos tiempos. Conseguimos un buen resultado, 3 puntos importantes para continuar en este Brasileirão. Profe. Bom, cara, por isso que eu falei, mano. Por isso que eu falei. Segura aí. Ouve um pouco as palavras do Vojvoda. Ele é um dos treinadores mais diferentes que a gente tem no futebol brasileiro. Acho que junto com o Dorival Júnior, pelo menos em coletiva, tá? Em coletiva. Tô falando agora do âmbito da coletiva. O Vojvoda, junto com o Dorival Júnior, são os caras mais diferentes em coletiva. Ele começa a pergunta ali. Aí já saem, já falaram a repórter pergunta até já do feito da marca dos 100 jogos, né? E ele nem se ateu a esse assunto. Elogiou os jogadores aqui entram em campo, e elogiou o São Paulo. Cara, o primeiro tempo é o que ele falou, cara. Assim, cara, fui pro vestiário e falei com os jogadores. A gente tá ganhando porque o futebol é um esporte que permite isso. Mas a gente não tá fazendo por merecer. Se a gente quer sair daqui com os 3 pontos, tem que fazer uma coisa diferente. Você pega vários outros treinadores e vai falar, isso é futebol, né? Isso é futebol, a gente fez. Ele não vai dar o mérito ao adversário. Não, cara, você já chega e fala, pô, terminou o primeiro tempo com quantas finalizações que ele falou? 13, né? No primeiro tempo, pelas estatísticas que ele teve acesso. 13 finalizações, cara. Só isso já mostra a disparidade que foi o jogo. Ele mesmo falou. Palavras do Vojvoda. Não tem por que mentir, cara. Não tem por que mentir. Por isso que eu volto a repetir. Os treinadores que, pra mim, mais me agrada de ouvir. Porque não tem essa de, pô, acontece erro de arbitragem. Pra muita gente pode até falar, mas ele que tem que fazer a crítica, e aí ele não faz, e parece que soa que meio que ele tá se omitindo. Não, cara, não adianta ele perder tempo e esforço reclamando de arbitragem, como fazem os grandes clubes, como fez o
como fez recentemente o Grêmio, como fez recentemente o Fluminense, o Botafogo. Botafogo com o direito a dirigente do lado, né? Cara, assim, eu sempre falo aqui, cada um tem que defender o seu. Cada um tem que defender o seu. Tem que ir na CBF, tem que fazer reclamação, tem que fazer uma representação, legal. Mas se o treinador for ficar fazendo, cara, se gastando energia com isso, ele vai perder a sanidade mental. E o Vojvoda é um cara que, cara, não fala de arbitragem, cara. Não fala porque são coisas que a gente não controla. Eles erraram pra gente hoje, no próximo jogo eles podem errar para o adversário. É vida que segue, né? É assim que é. E assim, ele gosta disso? Duvido. Certamente que não. Ele deve achar uma aberração como qualquer outro, mas não adianta eu ficar gastando a minha energia para ficar reclamando de arbitragem, de gramado ruim. O Diniz, quando o Fortaleza jogou contra o Fluminense em Volta Redonda, o Diniz desceu o pau no gramado. Eu elogiei até o Diniz. Falei, você tem que reclamar mesmo. E aí vai pro Vojvoda, a coletiva do Vojvoda, o gramado tava ruim pra gente, mas tava ruim pra eles também. Então no final se iguala as coisas, né? Porque são duas equipes que gostam de ter a bola no pé e do toque de bola. O Diniz um pouco mais. Mas o Fortaleza também tem essa bola, né? O estilo de jogo de ter a posse de bola, de agredir o adversário. Então ele fica... Gramado ruim, péssimo. Mas, cara, tava ruim pra gente, tava ruim pra eles também. A arbitragem ruim, péssimo. Mas tá ruim pra gente, tá ruim pra todo mundo. Então ele não é um cara que fica perdendo, cara, gastando, não é perder tempo, eu não acho que é perder tempo, mas vai ficar gastando energia, pô, arbitragem de novo, segundo jogo prejudicado, falamos com o CNM e ele falou que vai mudar, passou as novas recomendações. Cada um tem que defender o seu, isso não é uma crítica, eu acho que todo mundo tem que reclamar, se achar que foi prejudicado. Tem que exercer o seu poder de bastidor. Agora, se você despender esforço e concentração no futebol, porque tem coisas que você não controla. Aí você pode pensar, mas aí se o Fortaleza não reclama, vão prejudicar o Fortaleza sempre. Não necessariamente. Não necessariamente. Se o Fortaleza fizer um jogo para vencer, sem ter que contar com um erro de arbitragem, ele vai vencer. Como aconteceu com o São Paulo. Não foi preciso um erro de arbitragem lá e nem cá. Se bem que o pênalti foi meio mandrake. Mas aí são outros 500. Mas é o que o pênalti foi... Mas, cara, é outros 500, tá? Mas o que eu quero destacar é que, cara, se a gente fizer um jogo, explorar os erros dos adversários, as fragilidades do adversário, a gente faz o resultado, o árbitro pode até errar, mas a gente compensou o erro, né? Essa que é uma das coisas que eu, quando o treinador reclama muito de arbitragem, é uma das coisas que eu coloco na mesa. Então o seu time precisa jogar para que a arbitragem não te prejudique. O que o Botafogo fez no primeiro turno foi isso. Ou você acha que o Botafogo não foi prejudicado, só foi favorecido? Foi prejudicado também, só que naquela altura, os gols que a equipe ia marcando compensavam os erros da arbitragem. A arbitragem deixou de marcar um pênalti. Anulou um gol legal. Marcou um pênalti para o adversário. Tudo bem. Favoreceu o adversário num cartão, sei lá. Tudo bem. Mas nós estamos jogando para compensar o erro do adversário. Esse que é o ponto que eu falo. Eu acho melhor você despender energia para mudar o que você pode mudar, para controlar o que você pode controlar, do que ficar reclamando, esperneando sobre uma coisa que você não tem controle. E que você num dia vai ser prejudicado e no outro você vai ser favorecido, né? Boa noite mais uma vez. O Dorival tem dito muito recentemente aqui, porque o São Paulo também luta em outras frentes, que tem sido difícil, obviamente. É difícil na cabeça do jogador, do treinador, de quem trabalha no clube, não deixar de pensar num torneio que está mais próximo ali de você chegar numa decisão. E vocês vivem isso numa situação que é correlata, digamos assim. O título da Sul-Americana é um título que eu tenho certeza que o torcedor do Fortaleza almeja demais. Tem gente que já disse que já está até por aqui aguardando a partida da semana que vem. Como é que tem sido para vocês gerir essa expectativa, até para o jogador, que às vezes também vai com o pé na bola, não vai? A gente sabe que sempre vai ter um receio, ainda que vocês tenham conseguido bons resultados nesse entretempo. Bueno, es verdade, estamos en dos competiciones, es difícil, mas eu falei com jogadores que es o vivir o momento y es cuidar o momento. El momento pasado ya pasó.
o momento que va a vir agora en Sudamericana, vamos a cuidar ese momento, mas hoje era hacer una boa partida y conseguir y ganar este jogo. Trabajamos esta partida pensando en ganar este jogo. Depois está el mismo jogo que puede ir para un lado o para el otro. Mas eu falei com jogadores, a mí me gusta o Brasileirão, me gusta o Campeonato Brasileirão, temos aprendizado de ano passado e estamos brigando aí arriba, então eu quero continuar partido a partido em Brasileirão. Então, cada vez que jogamos o Brasileirão, máxima atenção, máxima responsabilidade e o melhor que temos, vamos a escolher para jogar Brasileirão também. Agora temos uma partida muito importante como Sul-Americana, y a partir de hoy mismo tenemos que empezar a cuidar cada momento de lo que va a acontecer en estas dos partidas. O primero está Corinthians, entonces vamos a planear, vamos a descansar y vamos a intentar poner toda nuestra energía, tanto física como cognitiva, mental, en esa partida como siempre hacemos. Aqui, critiquei o Dorival, não posso deixar de criticar o Vojvoda com relação a isso, né? Isso é realmente uma coisa que ele fala muito, de que todo jogo é o jogo. É o jogo que tem que ser ganhado, tem que ser vencido. Óbvio, né? Você tem que tentar vencer todos os jogos, mas você precisa priorizar. Você precisa priorizar. Você precisa fazer a gestão do seu grupo e do seu elenco para você conseguir ter aquele fator da mobilização como um fator surpresa. A mobilização não pode ser um negócio casual. Um jogo decisivo, como é o do Corinthians, não é um jogo qualquer. É um jogo que envolve muita coisa, principalmente no aspecto mental. Por chegar lá de forma inédita, vai enfrentar uma grande camisa do outro lado. Adversário muito tradicional, que está batendo os adversários, várias classificações nas penalidades, um time que é muito forte mentalmente falando, dentro de campo oscila muito, tem lampejos de um péssimo futebol, lampejos de um ótimo futebol. Então, cara, assim, partidas decisivas, elas te exigem uma mobilização, um aspecto comportamental, uma dedicação, um esforço e um foco que ele é diferente. Eu acho que isso é uma coisa que ainda falta o Vojvoda. Esse jogo contra o São Paulo, por isso que eu elogiei. Não foi um grande jogo. O São Paulo dominou de ponta a ponta até o segundo tempo, mas no segundo tempo o Fortaleza já competiu mais. O Fortaleza já foi mais perigoso. Eu acho que também, primeiro porque o time cresceu, entendeu a ótica do jogo, que se continuasse daquele, como disse o Vojvoda, continuasse daquele jeito ia perder, mas do outro lado também um adversário que cansou um pouquinho, né? Então conseguiu meio que encaixar o jogo, apesar da posse de bola do São Paulo, aí já ficou uma posse de bola mais inerte, né? Só tinha o controle do jogo, mas não dominava o jogo. Tava com controle do jogo, mas não dominava. Então, partidas como essa me sinalizam de que, olha, o Fortaleza pode deixar de ser aquela equipe excelente, regular, de um bom trabalho, para ser uma equipe que vai jogar em qualquer situação. Porque no mata-mata, quando você olha para o Fortaleza, você não diz que o Fortaleza vai chegar longe. Com todo respeito ao torcedor. Mas se você olha, o Fortaleza vai chegar na final da Sul-Americana, você não consegue dizer hoje. O Fortaleza tem condição de chegar numa final de Libertadores, de Copa do Brasil, você não consegue dizer isso hoje. Porque eu acho que falta muito dessa malícia ainda para essa equipe. De fazer a mobilização para alguns jogos que, cara, é necessário. Você pode enfrentar estreantes do outro lado. Você pode fazer uma competição inteira pegando estreantes, e aí nesse duelo de estreantes, a equipe que é mais bem treinada vai vencer. Só que se você chega numa final e pega um adversário tradicional, que pode até ter um futebol pior, mas é um cara que, do outro lado tem caras que, poxa, o cara cobra, né, como eu falei. Que sabe jogar o jogo, que vai fazer catimba, que vai para o jogo mental, não tem condição de você ganhar, porque o futebol é muito mais do que o bom futebol, como disse o Vojvoda. Saímos do primeiro tempo vencendo porque o futebol permite essas coisas. Eu acho que só esse é o ponto que talvez falte ao Fortaleza melhorar. E tá
tá pregando antijogo. Não é o antijogo, gente. Não tô pregando antijogo. O que eu tô pregando é ter a malícia. Que tem jogos e jogos. E nesse jogo contra o São Paulo, foi um time, cara, foi um time resiliente e que mostrou bastante malícia, né? Bastante malícia. Ah, é ruim, é chato? É. É feio ver um adversário que jogou muito mais perder? É feio. Mas é o futebol. E são jogos e jogos. Tá bom, gente? Ó, vou finalizar por hoje. Fica o convite aberto. A coletiva do Voivoda nem é muito longa. Acho que só tem mais uma ou duas perguntas. Eu vou finalizar por hoje. Deixar o convite aberto para você ouvir. E, cara, você que é a paisana, não é torcedor do Leão, eu faço convite para ouvir mais as coletivas do Voivoda. São coletivas muito boas. A primeira pergunta não foi um personagem. O Voivoda costuma ser assim mesmo. Ele fala, cara, tem que falar que o adversário foi melhor? Foi melhor. Tem que falar que a gente jogou muita bola, mas não soube ser decisivo? Ele vai falar. Só que ele fala de uma forma que ele não expõe o elenco, como faz o Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni, às vezes, nessa ele peca um pouco na hora de blindar o elenco. O Voivoda sempre blinda o elenco dele, né? É uma pegada diferente. Então é isso, eu vou encerrar por hoje. Vamos ver a agenda? Só regressar a agenda, tá? Vamos ter Vasco e Coritiba, Atlético Paranaense Internacional, Grêmio e Palmeiras, jogo muito aguardado. Grêmio e Palmeiras, hein? Jogo agora na Arena. E vamos ver, porque no primeiro turno foi uma goleada do Palmeiras, né? Vamos ver como é que esse jogo. Encerro por hoje, tá? Era para ser menos de uma hora, mas não deu, né? A gente vai falando, vai falando. Se você que nos acompanha até aqui, fica aí o meu profundo agradecimento e peço para deixar uma moral pra gente, tá? Por hoje é só. Amanhã estamos de volta com a 24ª rodada, mais jogos. Voltamos com a tabela, pontuação, enfim, situação de cada um. Por hoje encerro. Muito obrigado, um forte abraço e amanhã estamos de volta.